Senhores, a gente vai fazer uma demonstração do sistema, né? Criar um relatório, algumas ações, né? E mostrar aí na prática tudo que foi explanado, né? Para quem quiser acompanhar ou quiser acessar o sistema, esse é o link, né? Quiser também fazer a leitura do QR Code pela câmera do celular, a gente já vai redirecionar para esse link. Se for digitar no navegador, né, não há necessidade de digitar o HTTPS, né, seja só o protocolo de segurança, né, do certificado, pode digitar direto sgo.policiamilitar.sp.gov.br, tá? Vai ser redirecionado para a tela inicial aí de login. Vamos ver. Então, essa é a tela de login, né, onde a gente vai inserir lá o CPF e senha, né, do aparelho celular dos senhores, para quem, né, for acessar o celular e quiser. Né. No menu lateral esquerdo, né, naquelas três bolinhas, vai ter a opção lá de instalar como aplicativo. Ou aí, alguns modelos ainda, por exemplo, o Xiaomi, vai estar lá instalar na tela inicial. Né. Se quiser instalar como aplicativo, lembra, né, PWA, né, ele fica como se nativo fosse, facilita aí a navegação nas telas. Login, então, CPF senha institucional. O que a gente ganha com isso? Né? Quando o policial ele faz login, a gente vai lá na base de dados do SRH, traz os dados desse policial, alimenta a nossa base de dados e ele já está cadastrado no sistema apto a realizar o relatório do serviço operacional. Demais funções do sistema, aí é mediante solicitação de privilégio. Né? Então, o relatório, qualquer policial, com a senha lá do Olerite, né, dava procedimentos, já está habilitado a fazer o relatório. Qualquer policial. Tá? Desde que lembre lá daquela senha. Logo, a primeira tela aí, então, vai aparecer alguns quadradinhos coloridos aí, né, que a gente chama de cards. Para quem não tem privilégio nenhum, vai aparecer somente lá o card verde e o azul. Que é, quem não tem nenhum privilégio, só vai fazer o relatório. Vai fazer o seu e enxergar o seu. E saber das suas estatísticas, da sua produtividade. Quem tem a necessidade de ter mais privilégios, né, vão enxergar os demais, os relatórios que estão para despacho, os que estão em andamento, né, o mapa-força, as estatísticas, os relatórios aí que foram expirados, né, e a gente vai passar um por um aí. Tá? No menu do lado direito, né, a gente tem o menu lá, que vem lá a foto, o nome do policial que logou, né, e os menuzinhos lá de relatório. Vamos iniciar aí pelo relatório. Então, no menu de relatório tem a possibilidade de criar um novo relatório, de delegar uma ação para uma unidade de serviço que já está com o relatório em aberto, né, ou gerenciar demais relatórios aí solicitados, que seria essa primeira tela aí. Despachar relatório, consultar relatórios arquivados, né, ou até ver os que estão disponíveis para realização de conta. A gente vai fazer um passo a passo aí de como criar um relatório. Vou lá em relatórios, novo relatório. Para criar um novo relatório, né, lembra, a gente está conectado no Wi-Fi aí, talvez fique um pouco lento a página. Tá? O nosso sistema ele vai funcionar tanto na intranet como na internet, tá? Sem a necessidade de conectar lá no VPN, não precisa. Já tem a liberação, tem o nosso servidor está com uma porta exposta na internet. Então dá para acessar de qualquer lugar. Tá? Toda vez que for criar um relatório ou criar uma ação, a necessidade do GPS do aparelho está habilitado. É onde a gente vai pegar a latitude, longitude e o plus code. Né? Só nesse momento. A gente não vai ficar rastreando onde que vai, onde que vira. Ó. Na hora que criou a ação, vai botar lá, ó. Essa ação desse abordado foi registrado nessa latitude, nesse plus code. Tá? Então, provavelmente para quem tiver com o GPS desabilitado, ele vai aparecer uma mensagem em cima lá, solicitando. Ou vai aparecer aí um amarelinho, né? Pedindo para fazer a liberação do GPS. Para quem der problema,
tem que liberar o local, o GPS para qual aplicativo? O Google Chrome, no celular. Vai liberar porque ele vai utilizar o navegador Google Chrome como referência. Tá? Então tem que estar o Google Chrome com o GPS liberado. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer a composição da equipe que vai trabalhar nesse dia, conforme a escala de serviço. Então, tem uma novidade, né? Conforme lá a composição, como já ocorre no CPM Web. Tá? Então, lá, data hora inicial prevista, né? A gente vai clicar no campo. A maioria dos campos é tudo de clique, para agilizar e não ter que ficar digitando. Tá? Então, pode ir, seria aí, Moreira, data hora. Utiliza o mouse aí, tá? Vou habilitar o script. Habilita o JavaScript, assim, tá faltando. Tá, clicou ali no campo, né? Dá para a gente, por exemplo, né? Não é a data hora exata, não é nesse momento. Vou abrir lá 8 horas da manhã. Então, vou clicar ali no dia e escolher o horário. 8, ele vai ter 55 minutos ali. Se eu fosse abrir exatamente concomitante, eu estou iniciando o serviço agora. É só eu clicar lá e lá embaixo no hoje. Ele já vai pegar a data, a hora exata, tá? De hoje. Tá? Pode colocar até 12h30 aí. Ou coloca um pouco antes para a gente mostrar o inspirar também. Coloca 11h40. Avançar, né? Nesse momento a gente vai indicar quais policiais irão compor essa equipe, né, que vão trabalhar nesse relatório. É só digitar o RE do policial. Caso eu digite um RE inexistente aí, põe a 165. Ó, esse policial não foi encontrado. O que quer dizer, Mael? Estou digitando o RE correto, só que está dando policial não encontrado. Que ele não efetuou login no sistema nenhuma vez. Para ele ser habilitado e compor a equipe, ele tem que pelo menos fazer um login no sistema. Tá? Então, deu essa mensagem, ó, o estilo, loga no sistema aí para poder compor a equipe. Tá? Coloca lá o ME, né, de quem vai ser o comandante da equipe, do motorista, né? O auxiliar se tiver, eu tenho uma equipe com 10 policiais. Tem um botãozinho lá embaixo lá, adicionar policial, vou adicionando quantos forem necessários. Tá? Vou deixar só com 2, avançar. A viatura, a gente vai digitar aí a placa da viatura. Por que não o prefixo da viatura, que todo mundo sabe de cabeça? Porque o prefixo, ele pode ser alterado. A viatura pode ser movimentada, pode ir para outra unidade, ou pode até mesmo alterar o prefixo. Então, o dado que não muda da viatura é o emplacamento. A gente vai digitar a placa de emplacamento da viatura. Para quem estiver fazendo junto aí, tem uma placa para testes SGO 2023. Tá? A placa aí para testar o sistema. Uma viatura aí que a gente criou somente para teste. Tá? Então, pode digitar SGO 2023, por KM inicial, e tá essa viatura. A função ali, a gente deixa um campo opcional, né? Para quem está no dia a dia aí no rádio patrulhamento, não há necessidade de preencher. A gente sabe que tem lá comando força tática, comando de grupo, CFP. Se quiser colocar qual a função está desempenhando, é só digitar, sem problema algum. Tá? Tá. A gente vai ter ali as modalidades, né? E existe até a modalidade prevendo ali o meio de locomoção a pé. Então, eu estou sem viatura, estou no patrulhamento extensivo a pé. Né? A gente lembra que o relatório de serviço operacional ele é aplicado a todas as modalidades de policiamento, a todos os programas de policiamento, independente se está motorizado ou não. Né? Então, se eu tiver a pé e não tiver viatura, é só não digitar a placa da viatura. Tá? Aí não vou precisar digitar o KM também. Bom, digitei a placa da viatura, obrigatoriamente tem que colocar lá qual o KM inicial do serviço. Se o serviço é operacional ou administrativo, né?
Ou a locomoção, 4 rodas, 2 rodas, a pé, asa fixa, bicicleta, quadriciclo, qual veículo estou utilizando aí, né? Pode deixar 4 rodas. O programa de policiamento, né? Rádio patrulhamento, ações especiais, força tática, ronda escolar, se eu estou na DGEM, na delegada, policiamento rural, né? Qual o programa aí que eu estou desempenhando nesse serviço, né? Lembrando, é um relatório por serviço. Eu posso estar no rádio patrulhamento, amanhã eu estou na DGEM, então eu vou abrir o relatório respectivo. Pode deixar aí do patrulhamento. E o final é a unidade, né? Esse campo a gente tem que ter atenção, o campo de maior atenção nessa hora aí, né? Qual que é essa unidade? Por padrão, vem a unidade que o policial está cadastrado no SRH. Então vai vir lá a unidade dos senhores. Ah, mas eu vou trabalhar, eu sou da segunda companhia, estou indo fazer DGI na primeira companhia. Você tem que alterar ali o código da OPM. Ah, eu sou do 17I, estou indo trabalhar lá em Bauru, lá no quarto I. Tem que colocar o código da respectiva OPM. Por quê? Essa estatística desse relatório, essa produtividade, vai contabilizar para essa OPM que eu estou indicando aqui. Né? Então, o Mike vai fazer rapidinho lá e vai esquecer de trocar o OPM, como a gente já viu em casos passados. Então, esse campo tem que ter atenção. Vai virando os senhores. Pô, estou na primeira companhia mesmo. Ele vem embaixo, pequenininho lá, ó. Qual é o código? Pode colocar o código do 17 aí. Já tá? Tá. Salvar. Cliquei no salvar, pronto. A gente já criou o relatório. Esse relatório está aberto nesse período que eu indiquei. E ele vai aparecer lá um cardzinho verde. Né? Você criou dois? Então, esse aqui o Moreira já havia criado, né? Vamos considerar o outro relatório lá, tá? O que está o Sargento Santos e o Cabo Moreira. Então, o status aberto, ele vai exibir o relatório em verde, tá? Pronto, estou com o meu patrulhamento aberto lá, rádio patrulhamento, na viatura SG11, 17I e São José do Rio Preto, o Sargento Santos e o Cabo Moreira, das 8 às 11h40, tá? Dois ícones ali. O ícone para visualizar o PDF lá do relatório que está em andamento e o ícone para eu poder inserir as minhas ações. Né? Vamos pelo listar ações aí. Tá indicando o que aconteceu. Teve alguém, o sargento Eusébio, né, que estava no relatório ali, ele colocou o RE dele e o RE do Cabo Moreira, que ele copiou da tela aqui. Né? Então, por isso que abriu concomitantemente dois, né? Dois relatórios. Tá? Sem novidade. Tá? Vou clicar no ícone lá de listar ações. Né? Então, o que é ação? Né? Como o coronel já definiu aqui. Ação é tudo aquilo que o policial vai fazer durante o serviço. Que vai entrar lá ocorrência, interações e atividades. Ocorrências, aquelas do M16PM, né? Que envolve a parte criminal. Atividades, né? Aquilo que a gente vai desenvolver dentro da nossa própria instituição. Então, um apoio, pode ser até uma reunião, uma palestra, treinamento físico, manutenção da viatura, e demais aí, que a gente vai ver as possibilidades. E as interações, né? A busca pessoal, a orientação ao público, o apoio ao público externo, tá? Como não tem nenhuma ação, ele vem lá, zerado, né? Com os botões, nova ação ou encerrar inicial. Vou clicar no nova ação e vou criar, né? Então, qual que é o padrão do relatório de serviço operacional? Eu assumi o serviço, tem lá, de tal hora foi feita a preeleição, tal hora, manutenção de viatura, tal hora, início do patrulhamento, atendimento do salão, número tal, e vai fazendo sequencialmente. Para o patrulheiro, nada vai mudar, é a mesma coisa, ele vai fazer, só que ele vai fazendo para e passo, vai acontecendo os fatos, né? E ele vai fazer de forma digital. Para o patrulheiro é isso. Ele vai fazer o relatório do jeitinho que ele faz no papel, só que ele vai fazer digital no sistema.
não vai ter diferença nenhuma, né? A diferença vai estar na parte da gestão dessas informações. Tá? Então, nova ação, a hora inicial, né? Então, como se eu estivesse fazendo agora, e aí vai virar a natureza dessa ação. Nessa hora que vai entrar lá, só lembrando, né? Pelo lá, posição GPS adquirida com o Cloud, né? Nesse momento também ele vai requisitar lá que o GPS esteja ativado, tá? Para ele poder pegar essa posição aí onde foi aberta a ação. A natureza, detalhamento e complemento é aquela árvore de decisão no padrão do Copom, né? Aquelas 2.240 e tantas possíveis, né, ações que a gente pode desenvolver. Vai estar tudo aqui, né? Então, só faz uma seleção aí para a gente mostrar. Por exemplo, o rogo, né? Eu posso digitar, né? Ou colocar o Bravo 4, né? Rogo, pode selecionar detalhamento do rogo, né? Então, escolhe um aí, carga, um complemento. Então, nesse rogo de carga não tem nenhum complemento. Vamos ver se a gente acha que tem algum complemento. Arma de fogo, também nenhum. Estabelecimento comercial, esse tem. Tá, não carregou mesmo, não tem problema. Vai ter situações aí, naturezas que vão ter três, vão preencher as três, e tem situações que vão preencher somente duas, e ainda situações que vai ter somente a natureza, sem nenhum detalhamento, sem nenhum complemento. Não tem problema. O que a gente orienta, né? Que após selecionar a primeira natureza, que verifique nos demais pontos se o detalhamento e o complemento é referente ao que eu preciso, né? Por exemplo, seleciona só furto, a natureza furto. Pode selecionar, só isso aí, não seleciona mais nada. Tá. Então eu selecionei só furto e fui lá e salvei, né? Não precisa iniciar não. Iniciei. O que ele vai fazer? Ele vai pegar furto, a primeira opção do detalhamento, a primeira opção do complemento. Aí vai se falar que eu fui atender um furto de animal domesticado. Né? Então, eu tenho que checar os três pontos nesse momento, tá? Para especificar realmente qual é a natureza que eu estou fazendo esse atendimento. Tá? Eu vou começar do básico, vou começar lá com a preleção. Pode colocar aí, preleção. Instrução, treinamento. Instrução, treinamento. Pode colocar preleção só. Ou treinamento, não tem problema. Aí vão ter só dois. Tá? Então é o padrão do serviço. Inicia com a preleção, iniciar a atividade. Então, preleção é o quê? Uma atividade. Só é entre nós mesmos, né? Público interno. Mas é algo que a gente precisa contabilizar. É algo que a gente precisa falar, não, houve lá a preleção tal dia, tal tempo, né? Criou a ação de preleção. O ícone ali, o lápis, né? Pode clicar. Aí a gente vai colocar quais as informações, né? Numa atividade, quer dizer, no público interno, não há necessidade de cadastrar pessoas, abordadas, empresas, veículos, objetos, atendidos. Não tem essa necessidade. Eu vou lá para encerrar a ação, e nesse momento eu vou ter para descrever o que foi feito nessa ação. Né? Já está lá a instrução treinamento, avançou. Hora início e hora final, o logradouro. Né? Então, os campos que estão em vermelhos, obrigatoriamente eu tenho que preencher. Tá? Somente os que estão em vermelhos. Se tiver condição de preencher todos, melhor, vai ficar mais completo. Né? Estou ali na correria, estou com pressa, preciso fazer rápido, não é relevante. Eu posso colocar lá, 17 ppmi. Né? Logradouro lá, bairro, né? E a cidade. O talão, nesse momento, né? Por padrão, vem 0. É ocorrência que o Copom pagou e tem número de talão? Coloco o número do talão que o Copom pagou. Né? Não é ocorrência. Sou eu que fiz a abordagem, eu que dei causa, é uma atividade nossa. É só manter um 0. Não há necessidade de colocar lá um sequencial, 1, 2, 3, para numerar os atendimentos. Tá? É só deixar o que já vem no padrão 0. Falta o tio aí.
E aí o relatório, né? O que foi feito nessa preleção? Foi instruído a cúpula sobre o tema tal, por INCC, foi passado vídeo treinamento, foi abordado tal assunto aí de interesse, né? A apresentação da SGO. Tá, todos esses campos aqui que a gente tem que digitar, né? No celular tem a opção aí que pode também ser falado, né? Então, se habilitar o microfone do celular aí, clicar no microfone, pode falar e já vai converter em texto e fazer o correto preenchimento. Tá? Só falar pausadamente. Por exemplo, no caso de um relatório mais longo aí, né? Depois só acertar aí a pontuação, vírgula e tal, né? Mas há a possibilidade de já ativar o microfone e falar, o sistema já vai converter em texto. Encerrou a ação, ele já vai ficar em cinza, quer dizer que essa ação já foi encerrada, né? Se eu não encerrar essa ação, eu não consigo abrir uma nova. Então, eu vou criando, encerrando, né? Por que isso? Porque ao fim do serviço, o relatório está pronto, né? Eu não vou ter que chegar mais no fim do serviço e colocar de tal hora, isso, tal hora aqui, e relatando tudo. Não, chegar no fim do serviço, eu vou encerrar relatório. Acabou, o relatório está pronto. Tá? Então, foi encerrado, né? Tem o íconezinho ali da Honda, eu vou deixar para aí depois, para a gente criar mais umas 2, 3 ações aí. Pode criar uma nova ação. Então, na sequência, poderia ser uma ação de manutenção de primeiro escalão de viatura, né? Aí é o mesmo padrão, aí vai criando a ação conforme o código, tá? Já cria uma ação, ao invés de manutenção, já tem uma de policiamento, de patrulhamento. Pois não. Não, a gente vai chegar nisso agora. Vai buscar um RG, por exemplo, ou não? Não, a gente vai cadastrar, por enquanto. A gente vai cadastrar. Coloca aí preventivo. A atividade preventiva, né? A gente vai iniciar o patrulhamento. Né? Pode colocar lá, patrulhamento preventivo. Iniciar. Então, a viatura saiu do patrulhamento, eu abri uma atividade de patrulhamento preventivo. Estou lá, patrulhando, sem atendimento de talão, sem, né, realizar nenhuma... Dentro do patrulhamento, né? Então, conforme o nosso colega ali já perguntou, né? Dentro do patrulhamento, eu deparei na atendimento com o momento da abordagem dele, né? Eu vou lá clicar no ícone de editar a ação, vir aqui no inserir pessoas e cadastrar essa abordagem. Hoje a gente está fazendo o cadastro, né? Vocês vão ver aí que tem inúmeros campos, né? Porque a gente pegou todos os campos exatamente conforme tem lá no BO eletrônico, né? Porque a gente pensa em fazer essa comunicação com os outros sistemas institucionais, já de maneira automática pelo Romeu CPF, trazer todos os dados da pessoa, né? E aí facilitar, né? Por enquanto a gente está cadastrando, né? Então, o que é obrigatório no cadastro? Os campos que vão aparecer em vermelho, né? É uma pessoa que tem um interesse. A polícia tem que aquele, é o criminoso, né? O infrator da lei, é aquele que está lá em atitude suspeita, que eu estou tentando, né, fazer a prisão dele, mas não estou conseguindo. Tá? Tem interesse em ter a ficha dele completa no sistema. Aí eu perco um pouquinho mais de tempo e vou fazendo o cadastro de todos os campos. Não, é um cidadão lá que eu só orientei. É o nome, né, e são 4 campos obrigatórios, né? Então, CPF, número, matrícula, se houver, né, CNH, né, pode avançar. O que é obrigatório? Nome, data de nascimento, cor, nacionalidade. Os campos são obrigatórios aí. Né? É o que é Rio. Não, é só esses 4 campos. Né? Não, tem interesse nessa pessoa, é uma pessoa que eu quero cadastrar, ter a ficha dela no sistema. Vai fazer completo, tá? Pode fazer um exemplo, Moreira? E desce um pouquinho a tela. O que a gente está buscando? Está buscando, né, integrar o sistema lá com a base de dados do OPM. Então, a hora que o gente resolveu, ele vai trazer os dados. Né? Porém, é uma briga ainda que a gente está com a DETIC lá para fazer essa liberação. Avançou?
Essa parte é importante, né? Então, são 4 etapas do cadastramento da pessoa. A primeira lá que é a parte de documentos, se houver. A segunda, os dados pessoal. Né? Na terceira etapa, a estatística referente a essa pessoa cadastrada. Então, qual a condição dessa pessoa nessa interação que ela teve? Pode clicar aí. Né? Então, coloca como parte não definida aí. Então, aqui é aquela hora de falar se foi a vítima, se foi o autor, se é o administrador, se é o proprietário, o condutor de veículo, né? É o que a gente vai indicar. Então, a parte não definida, público geral, né? Então, aqui na situação, né? Se é um morador de rua, né? Se é a pessoa que está em situação desprotegida, fugitivo, uma gestante, um capaz, para a gente poder segmentar aí, né? Parcela da sociedade que está interagindo com a polícia, né? Essa parte também é importante, é o mais importante aí da pessoa, em relação à abordagem, né? Lembrando, a abordagem é o termo genérico. Qualquer contato que a gente fizer com qualquer pessoa na rua é uma abordagem. Eu abordei ela para orientar, eu abordei ela para prestar um apoio, né? Então, não confundir a abordagem com busca pessoal, né? É diferente. Então, nessa abordagem, né, nessa interação, foi feita busca pessoal, foi feita fiscalização de documentos, ou foi feita uma orientação, ou não foi realizado nada disso. É só marcar, tá? Só clicar. Coloca como busca pessoal. Tá? Prisão. Já vem como padrão não realizado, porque o padrão não é prender, né? O prender é a exceção, né? Então, se foi realizada essa prisão foi flagrante ou foi mandada? É só selecionar também. Foi realizado. Trânsito, né? Também vem lá como padrão não realizado. Foi fiscalizada essa pessoa em relação ao trânsito? Marco realizado. Foi autuada essa pessoa? Marco autuado. Tá? Esse campo permite múltipla seleção. Então, ele foi fiscalizado, autuado, submetido em quilômetros, posso ir marcando. Tá? Pode deixar só fiscalizado. Em relação à providência ambiental, foi autuado sim ou não? Não realizado. Né? E se foi conduzido? Se foi para o PS, DP, audiência de custódia. Por padrão, já vai vir tudo lá, não realizado. Né? Foi feito qualquer uma dessas situações, eu marco. Avançar. E aí o final, né? Lembrando, esses campos é idêntico ao do PO, então por isso que tem lá a declaração do abordado. O abordado quer declarar alguma coisa? Fala para ele falar, ou coloca lá a versão dele, né? O que é obrigatório? O comentário do policial militar. Tá? Esse comentário não vai ser exibido no relatório do serviço operacional. Ele vai ser armazenado na base de dados e utilizado para consultas aí, né? E em questões inteligentes, até a gente precisando de um módulo de P2. Então, o que seria esse comentário? Né? Esse comentário, essa pessoa foi abordada em local incompatível, próximo ao ponto de venda de drogas, nada foi localizado. Né? Aí lá no em Bauru eu abordo essa pessoa e vou consultar esse dado. Eu estou só fazendo uma fiscalização de trânsito. A hora que eu ver que ela já foi abordada anteriormente, aqui em São José do Rio Preto, e estava numa situação suspeita, eu já vou mandar descer, fiscalizar, fazer a busca no veículo e orientar lá qual vai ser a minha atuação. Tá? Então, esse comentário, em todos os cadastros, vai ter. Né? Ele não vai para o relatório de serviço operacional, mas ele vai ser armazenado no sistema para futuras consultas. Pode salvar. Então, a gente foi fazendo devagarzinho, né? Passo a passo, parece que é um monte de coisa. Nossa, vou ter que fazer tudo isso. Né? Eu não perde 1 minuto para cadastrar uma pessoa. Por exemplo. Essa consulta vai ser do Copom ou ele constar nesse sistema próprio? Então, o módulo de consultas, a gente está fazendo um módulo no sistema. Vai ser possível, em breve, consultar essas interações que houveram no sistema. A intenção é virar o Copom também. Então, como ele não cadastrou RG, CPF, lá não exibiu, né? Ele só apareceu o nome dele lá. Tá? Tenho mais pessoas para inserir. Vou clicar no inserir pessoa e vou inserir quantas forem necessárias nessa ação. Né? Por exemplo, vai ter situação aí de GP, cidadezinha pequena, que o policial vai tirar 12 horas lá só no patrulhamento. Né? Então, o que a gente orienta? Então, abre lá, patrulhamento, bairro A e B. Ofício de patrulhamento A e B, sem novidade, encerra, abre outro, patrulhamento no bairro C e D. Encerra, pontos, abre outro, ponto de estacionamento, praça central. Né? Então, vai fazendo lá para ir criando as ações que foram sendo desenvolvidas durante o serviço. Né?
Inseri errado. Botãozinho excluir, exclui, insere de novo. Tá? Tem outra pessoa. Lembrando, então foram cadastrados no início do serviço 2 policiais, né? O Sargento Santos e o Cabo Moreira. Né? Vamos imaginar aí uma equipe de força tática aí com 3 ou até mesmo 4, 5 policiais. Estão todos no mesmo relatório. Né? Todos os policiais conseguem acessar simultaneamente realizando os cadastros. Não há necessidade de ser o encarregado. Né? Qualquer policial que tiver naquela composição, acessa e vai lançando as informações. Pagou missão para o terceiro homem, para o quarto homem, né? Ou então, né, como aconteceu lá no exemplo que foi dado lá no 36 de Limeira. Né? O policial da Força Tática abordou um ônibus e ele quer cadastrar todo mundo. Viu? Cada um tem um celular ali, parou 7, 10 para cada um. Né? Não é necessidade de um só ir fazendo, dá para fazer concomitante. Você poderia repetir qual é a natureza principal da ação da abordagem policial? Qual que é o P3? Essa fiscalização, qual que é? Então, essa que a ação que a gente abriu é o policiamento a atividade preventiva, P3. Durante a atividade preventiva a gente abordou, né, fez a abordagem. Então não precisa para cada abordagem abrir uma ação. Não há necessidade. Só estou dentro da ação de patrulhamento eu abordei. Né? Então, por exemplo, pode voltar, mulher. Encerra essa ação, encerrei o patrulhamento, vou fazer uma fiscalização de trânsito. Eu vou encerrar o patrulhamento. Aproveitar, né? Na hora de finalizar, se eu abri errado, não era um patrulhamento, era um ponto de estacionamento que eu ia fazer. Eu tenho a opção lá de ir lá no botãozinho, agora, antes de encerrar a ação, né? Eu vou lá em excluir, posso excluir lá. Né? Eu abri errado, não era patrulhamento, eu ia fazer um ponto de estacionamento. Natureza, atividade preventiva. Detalhamento, ponto de estacionamento, adicionar registro, botãozinho azul no meio, e vai subir lá para cima, ponto de estacionamento, tem a natureza, aí eu vou avançar e vou encerrar ela. Pode avançar. E o horário? O horário agora, né? Então eu posso alterar ali os horários, tanto inicial quanto final, né? Dá para fazer a edição do horário, se eu abrir errado. Coloca lá o logrador que foi feito esse ponto de estacionamento, né? Qual é a rua, né? O bairro, cidade e o relatório final. Relatório da autoridade, coloca aí, ponto de estacionamento realizado conforme CPP. Com estacionamento conforme CPP. Isso é. Salve. Eu vou abrir uma última ação aí para a gente fazer os demais cadastros, né? E aí mostrar outras funcionalidades. Então, eu vou abrir uma ação aí de fiscalização de trânsito. Ou também, né, tem a natureza, a operação, né? Pode pôr operação, Moreira. Operação. Vou colocar aí a última que teve. Impacto. Coloca impacto, escudo, qualquer um. Pode ser impacto. Incluir. Pode incluir. A operação impacto. Durante a operação eu vou lá abordar veículos. Então eu vou ir cadastrando alguns veículos. Vou editar lá a minha ação. Veículos. Então, antes de adicionar um veículo, né, por que tem a sequência ali? Pessoas, empresas, veículos e objetos. Né? Há um fluxo para isso. Né? Então, cada veículo, se eu for cadastrar somente um veículo abandonado, sem novidade, eu vou cadastrar aqui. Não, mas tinha um condutor desse veículo. Então, primeiro eu cadastro o condutor, primeira pessoa. Tá? Então, não precisa nem cadastrar para a gente adiantar, né? Os dados da placa, Renavan, chassi, pode avançar, né? Coloca só uma placa para ele exibir depois lá no Star. Pode
Vou inventar uma vaga aí. Vai no SGO mesmo. SGO 23. Avançar. Olha lá, a marca, né? Marca, modelo, pode inventando aí o modelo. Marca, modelo, cor, tipo de automóvel, né? Dirigibilidade, atração, categoria, né? Lembrando, quero fazer completo, por um tempo, faço completo. Senão, faço somente os campos aí em vermelho. Pode avançar. Não, volta um. Se eu cadastrei o proprietário ou o condutor, previamente cadastrei lá no campo de pessoas, ele vai listar ali, dentro dessa ação, para eu vincular esse veículo ao proprietário ou ao condutor. Né? Como nessa ação eu não cadastrei nenhuma pessoa, ele está listando lá em branco. Tá? Se eu houvesse cadastrado, eu poderia vincular esse veículo àquela pessoa previamente cadastrada. Avançar. Né? E aqui a estatística do veículo. Né? Então, foi realizada a vistoria veicular? Foi realizada ou não foi realizada? Né? O que é a vistoria veicular? Né? Aquela busca que a gente faz minuciosa no veículo. Realizada. A parte criminal. Né? É um veículo aí previsto de furto, roubo, apreendido, recuperado pela PM, recuperado pelo projeto radar, né? Pode deixar não realizado. Qual que é a destinação? Foi liberado ao condutor, foi liberado ao proprietário, né? Ou foi para o DP ou para o pátio. Pode deixar liberado, não realizado porque não tem condutor, não é realizado. Pode deixar. E referente aos trânsitos, né? Se ele foi fiscalizado, né? Envolvido em acidente, só marcar também por 20 múltiplas seleções. Pode por fiscalizado. Né? Se eu não marcar que esse veículo foi fiscalizado, eu vou conseguir cadastrar ele, mas ele não vai sair lá na minha estatística de veículos fiscalizados. Bom, mas eu cadastrei o veículo, para mim está vendo zero aqui, porque eu não fiscalizei nenhum veículo. Porque você não marcou essa opção aí de veículo fiscalizado. Tá? Tem que marcar. Avançar. E aquele comentário lá que não é para o relatório. Esse veículo estava no local ermo, como que estava, a situação do veículo, né? Comentário do policial militar, ou então sem novidades. Vamos escrever ali, sem novidades. Só agora. Como é na operação? Eu posso parar aí 10 veículos, sabe? Seria veículo e cadastrando, né? Só lembrando, se tiver o condutor, primeiro eu cadastro o condutor, depois o veículo. Cadastrou e já apareceu lá, um lançamento de veículo registrado, tá? E o cadastro para empresa e para objeto é a mesma sistemática, né? É bem intuitivo, é campo, ponto, escolher a opção, avançando as telas, né? Só abrir ali a tela de objetos, para a gente demonstrar, né? Também, por exemplo, o veículo pertence a uma empresa, eu consigo vincular o veículo à empresa e o objeto que é útil, eu consigo vincular esse objeto com a pessoa que eu cadastrei. Tá? Então, qual o tipo de objeto? Né? Então, o que entrou em objeto? Tudo que não é nem pessoa, nem veículo, nem empresa. O resto é tudo objeto. Então, droga está em objeto, arma está em objeto, outros utensílios em objeto. Né? Não é pessoa, não é veículo, não é empresa, a gente vai encontrar lá em objeto. Né? Põe droga, por exemplo, aí droga, né? O tipo de droga, pode por maconha, né? Só lembrando, a padronização, qual que é a utilizada pela PM ainda hoje? A droga, né? No caso de fazer uma apreensão de drogas. A gente tem que colocar ali em quilos. Né? Então tem que fazer aquela continha lá e converter a gramas para quilos. Né? Só essa atenção aí no tocante à droga. Na hora que eu tá? A quantidade. Tá? Então, pode pôr quilo, né? A unidade, eu seleciono quilo, segundo. A quantidade, 0,300. Fazer a continha de converter, avançar. Né? Os detalhes aí desse objeto, não precisa, pode avançar. E a estatística desse objeto, se ele foi apreendido sim ou não, né? Se foi no DP, se foi na OPM, se foi em outros locais, se foi destruído esse objeto, né? Sim ou não, né? Se foi depositado, quando aplica aí no caso do depositário fiel, né? Se for o caso, né? No caso da droga não se aplica, e se for um objeto que foi liberado lá para o próprio proprietário, né? Sim ou não, ou se não se aplica.
Pode avançar. A descrição a descrição lá, né, que é aquela impressão do PM, ou a descrição do objeto. Aqui, na verdade, a descrição do objeto. Lá, aqui eu posso colocar lá 300 invólucros de maconha separado, cortado, tal. Posso colocar detalhes, né? Lá no primeiro campo é a quantidade total, o quilo. Lá não precisa salvar, não. Pode salvar o tá? Não salva o objeto, não. Pode voltar. Voltando? Pode voltar no relatório mesmo, não precisa salvar. Vamos diferenciar. Então, eu não cadastrei o objeto, tá? Só tem uma pessoa e um veículo cadastrado. Eu quero saber como é que está ficando o meu relatório, né? Até agora. Vou clicar no visualizar relatório em andamento. Aí ele já está montando para mim o relatório. Vê se consegue dar um zoom aí. Segura o Ctrl e dá o scroll aqui. Então, vê lá, o meu relatório online, a numeração que é sequencial e automática, né? Vem lá pelo ano, mês e dia e o sequencial dessa data, né? Que vai zerar à meia-noite. Qual que é o PM que eu estou fazendo, a minha modalidade, né? Patrulhamento. Das 8 horas às 11h40, viatura, caminho inicial da viatura, atenção policiais e as ações que eu já fui registrando, né? Então tem lá ação de instrução, treinamento, prevenção, a de baixo lá o ponto de estacionamento, a pessoa que eu qualifiquei no ponto de estacionamento lá, o Sérgio Moreira, né, vai descendo aí. Embaixo a outra ação da operação, o veículo que eu qualifiquei, né? E estou produzindo meu relatório durante o serviço. Agora a gente vai demonstrar aí a questão da ronda. Então, durante o serviço lá, a polícia está fazendo o relatório, chegou lá o CGP, CFP, né? Vou rondar seu relatório. Como é que a gente implementou? A gente fez a ronda por meio do QR Code. Então, a polícia vai abrir o relatório dele e os senhores vão sempre rondar na última atividade. Então, naquele momento que foi executada a ronda. Então, vai lá, a última atividade que está aberta, vai clicar lá no ícone de modo ronda, vai exibir o QR Code. Quem que está com o sistema aberto, que está acompanhando, que quer fazer a ronda para a gente demonstrar aí? Tem alguém que consegue ler o QR Code? O coronel, você consegue ler? Só abrir a câmera do celular, né? Utilizar aquele leitor de QR Code, ele já vai redirecionar para a tela de ronda. Só um minutinho para o coronel que vai fazer a ronda. Conseguiu ali? Pode colocar ronda sem novidades ou ronda teste, só para a gente mostrar aqui o relatório. A partir feita a ronda ali, PKS. Fez a ronda, essa atividade já ficou travada e vai ficar lá uma tagzinha lá, ó, atividade rondada. Né? Então ela foi rondada. Abre de novo, só dá uma encerrar nisso, só que a gente já consegue visualizar o relatório aqui. Não vai encerrar porque está aberto, né? Abre essa ação e encerra ela. Então, lembrando, tanto para criar novas ações e para encerrar o relatório, eu preciso estar com todas as ações encerradas. Tá? Encerra a ação. Pode avançar e encerrar. Por que a gente deixou para colocar esses dados aí de endereço, tal, horário, no final? Porque a gente estava fazendo isso no início da ação. Então, o policial ia fazer, ele tinha que preencher tudo isso e tal. Aí o pessoal começou a reclamar que demora muito, que até a prioridade era chegar, atender e depois fazer o relatório. Então, a gente optou por deixar no final aí
para fazer o preenchimento com calma ao final do atendimento. Tá? Pode clicar no encerrar. O encerrar ele vai exibir o relatório, né? Para a gente conferir e fazer o encerramento. Dá um zoom aí. Né? Então, aquela ação que foi rondada, foi a última ação lá, foi rondada lá pelo sargento Antônio Mar, foi o último que rondou, teve mais gente que rondou. Né? Então, é uma ronda só por ação. Tá? Então, acho que alguém aí acessou primeiro e rondou. Quem que é o sargento Antônio Mar? Lá no fundo lá, né? Então lá, sem novidades. Tá? Então já apareceu lá o rondante. Então se tiver algum apontamento para fazer, né? Durante esse atendimento, é nesse momento que vai fazer. Tá? E terminou o serviço. Vamos fazer já o encerramento, né? Já está aí, né? Volta na tela anterior só para mostrar, vai ter o botão lá de encerrar RSO. O relatório está pronto. O que eu preciso fazer? Colocar a hora final e o KM final. Tá? Chegou ao final do serviço lá, lancei, fui lançando, né, todas as ações que eu fui fazendo. Coloco lá a hora final, o KM final e o breve relato do serviço. Passar no serviço do sargento Manital sem novidade, passar no serviço lá, que tudo ficou na companhia. Né? Um breve relato, eu não preciso mais fazer aquele relatório extenso, grande, né? Acabou o serviço aí, encerrar o serviço. No momento que eu encerrei esse relatório, a missão do patrulheiro lá, né, de quem está elaborando o relatório, acabou. Né? Esse relatório ele vai passar para o status aguardando o despacho. Né? O que é? É o comandante lá de companhia ou a pessoa, né, a quem ele designou, que vai ter que conferir esse relatório e validar ou não. Falar, não, esse relatório está nesse padrão aí que a gente espera, né? Então a gente tem, nesse momento, seria assim, o chat, né, a conferência, a possibilidade ainda de editar ou complementar informações nesse relatório. Às vezes deixou de computar lá alguma ação, faltou alguma estatística, né? Tem mais coisa lá a acrescentar, então ainda existe a possibilidade de devolver, né? Ele já está encerrado, para o policial que fez, né? Aí o despachador ele já vai cair aqui no para despacho. Para quem tiver o privilégio aí de despachar, vai dar nos relatórios para despacho. Como a senha do Moreira ele está com acesso público do CPI, né? Então já tem 2.621 relatórios que estão aguardando para ser despachados, né? Hoje, nessa data. Pode colocar aí por viatura SGO 2023. Né? Ali, ó, 17 de AM. Tá? Nós estamos dando o Rio Preto, qual é o relatório, né? O despachador vai abrir o relatório, visualizar as informações. Pode abrir. Quem que pode despachar o relatório? O comandante imediato. O sargento, o tenente, o capitão, né? Lá no CPI foi feita uma nota de instrução, né, falando quem deve despachar por função, por unidade. Né? Eu não sei como que será a implantação aqui, mas a gente lá tem uma nota de instrução que regulamenta quem é o responsável por despachar. Tenta abrir em outra tela, compro e abre. Abre o relatório, né, ele vai ler, conferir, né? Um zoom aí, né? E o despacho, se o relatório está sem novidades, ele pode fechar. Relatório para arquivo sem novidades, relatório de conformidade, né? Então, vai deixar o arquivo. Se ele encontrou alguma incorreção no relatório, ele vai selecionar lá, retorno para correção, vai apontar nesse despacho o que precisa corrigir, vai clicar no despachar. Esse relatório vai voltar para os policiais da equipe fazer a correção. Ele vai voltar no estado diferente. Ao invés de ele ficar verdinho, ele vai estar em vermelho. É para chamar a atenção. Esse relatório voltou. Vai abrir o relatório, ler ele, lá vai ter o despacho do comandante. Corrigiu, campo tal, ação tal. Né?
Ou faltou acrescentar algum dado, sei lá, retorno para complementação. Ó, coloca aí que você fez o concessionamento, você não lançou. Né? Coloca que você fez a operação, insere a ação e tal. Ainda dá tempo de corrigir o relatório, né? E acrescentar dados aí faltantes. Redesignar a PM para despacho ou redesignar a operadora de serviço. Aquele detalhe que eu falei lá no início da abertura do relatório, na hora de informar qual é a OPM lá do policial, né? Qual OPM ele está executando o serviço. Mesmo assim, o policial abriu errado. Ou eu abri na primeira companhia, que é a minha, mas eu estou executando o serviço na segunda. Quando o relatório é encerrado, o despachador tem a opção de enviar esse relatório para a OPM correta, ele detectando esse erro. Então, ele digita ali o código OPM e envia, os dados vão ser computados na OPM correta. Tá? Se for durante o serviço, o policial abriu, está ali no meio do serviço, ele percebeu que abriu errado. Ele vai informar lá, né, o responsável pelo despacho, o capitão da companhia, o sargento lá do GP, né? Ele encerra o relatório, o responsável pelo despacho vai redesignar a destinação ali, redesignar a PM durante o serviço, porque ele devolve para o policial que ainda está trabalhando com a PM já correta. Tá? Então tem as duas opções aí para sanar aquele erro de ter digitado a OPM errada no início da abertura do relatório. Tá? Pode arquivar. Precisa passar coloca o despacho ali, sem novidades, e pode arquivar. Tá? É para cada ação ou é para o relatório? Para o relatório. O relatório completo. Você vai ler o relatório, está sem novidade. Ó. Sem novidades, não, arquivo, Moreira. Arquivo. Ele vai passar para o estado de relatório arquivado. Sim. Não, aí é para a OPM que você está executando o serviço. Então, você está na segunda CIA, independente por ITIR, ele vai contar para a OPM que você está trabalhando. Tá? Despachar. Então, nesse momento, ó, o relatório foi lá para o arquivo, como se fosse um físico. Foi lá para o arquivo Word lá. Né? O que eu posso fazer com ele agora? Só consultar os dados. Só consultei. Tá? Ah, deu novidade no dia tal. Vai lá em arquivo, pega esse relatório, consulta ele. Né? Imprime, né? Gera um arquivo lá em PDF, manda por e-mail, né? E vai ficar salvo lá, né? Até quanto tempo? Para sempre. Tá? Então aí foi lá no arquivado. Tá? Não precisa nem abrir, ó, Moreira. Vamos para as etapas. Pessoal, então essa parte de relatório é bem simples, é intuitivo, é cadastro, é o que a gente já está acostumado. É cara crachá ali, olhar campo, cadastramento e tal. Vai ser a rotina do patrulheiro. Ele só vai cadastrar, ao invés de fazer no papel, ele vai fazer de forma digital, né? As ferramentas que a gente tem aí, né, para a gente fazer essa gestão operacional, né? Então ali, ó, eu tenho ali estatísticas, tenho privilégio e tenho mapa-força. Né? Vamos começar com o mapa-força. Né? Mapa-força. O que é o mapa-força? Eu loguei lá, abri um relatório hoje, liguei a OPM, ele já contabilizou lá quantos policiais, quais viaturas, quais programas de policiamento eu tenho disponível. Né? Por exemplo, o comando de batalhão vai precisar de um efetivo X e quer saber se para fazer uma operação, ele quer saber quem está de serviço agora no momento, né? Na cidade. Então, vamos abrir aqui. Né? Então, por exemplo, abre em Bauru aí, ó. Olha lá em cima. Ó. Bauru, agora, né? Eu tenho lá. Não, sobe lá em cima, moleque. 36 unidades de serviço, 91 policiais empregados nesse momento em Bauru. Quem são os policiais, né? Eu vou detalhando aí, ó. Então, lá, tem 20 equipes de rádio patrulhamento, 4 de ações especiais, uma do administrativo, 4 equipes de ronda escolar, um serviço de dia, um ADG e 5 delegadas. Né? Abre lá o patrulhamento. Quais são as viaturas? Dentro das viaturas, quais são os policiais? Lá, da 4ª companhia, Agupis, Capiado. O que esses policiais estão fazendo agora? Será que eles estão lançando o relatório? Vamos visualizar em tempo real. Né? Abre aí o relatório da viatura.
Não lançou nenhuma ação até o momento, ó. Bom exemplo aí, ó. Abre um da sexta companhia, galera. Vamos ver. Pode voltar, só voltar. Abre uma força. Não é todo mundo. O privilégio do mapa força aí vai ser atribuído a quem tem essa necessidade de ver. Não é para todo mundo. O patrulheiro, todo mundo tem o relatório de fazer relatório. Mapa força, dar privilégio, ver estatística. Aí a gente vai atribuindo o privilégio conforme a necessidade. Tá vendo? Vai abrindo com nova. Abre enquanto. Abre na de Areal. A Areal é um GPzinho lá, uma equipe de patrulhamento. Uma viatura com um policial. Vamos ver se lançou alguma coisa lá. Abre sempre com segura o ponto e clica. Então, dá um zoom aí um pouquinho. Então ele abriu lá a primeira ação, cadê esse desce? Realizar a manutenção do primeiro escalão, fechando a planilha, assumir o serviço a CNGP, conforme escala, policiais com documentação em forma de proteção individual, policial portando celular particular, comandante ciente, armamento de colete sobressalente, tom, tá? Aquele padrão físico. Ele só transcreveu lá e ele lançou como manutenção de viatura. Tá? A atividade preventiva está no patrulhamento. O que ele executou até agora. Não tem nenhum talão, não tem nenhuma ocorrência, não tem nenhum abordado. É um GPzinho, né? Sem novidade. Tá? Vai lá em estatísticas. Não, né? Antes de ir, galera, passa aí essa tela aí. Volta lá no mapa. Acha que são os José do Rio Preto aí. Está por ordem alfabética aí, vem lá, São José do Rio Preto, que é o que a gente ouviu agora. Então a gente vai pegar esses relatórios que a gente abriu agora, né? Vamos lá, São José do Rio Preto. Ali, ó. São José do Rio Preto. Então, ó, aqui está logado, né? São 9. Calma aí, galera. 9 unidades de serviço, 10 policiais. A gente que está no treinamento aqui, tá? 8 abriu como rádio patrulhamento, 1 abriu como ação especial. Abre aí da ação especial. Né? SGO, quem que é lá? Tenente Alvarenga, Tenente Marquezine. Né? E o que foi lançado no relatório a gente consegue visualizar. Tá? Não precisa abrir não, André. Tá? Pessoal, então lançou, fez a composição, criou o relatório, já cai automaticamente no mapa força. Tá? Então, esse relatório, ele vai ficar aguardando o policial encerrar ele. Deu o horário lá, vou falar, ó, eu falei que o meu serviço ia encerrar às 11h40, não é 11h40 ainda, né? Não, né? Tá? Já encerrou? Vai aparecer. Então, por exemplo, foi 11 horas e eu não encerrei. Esse relatório, ele sai do status aberto, porque em tese já encerrou o meu serviço, só eu que não fui lá e encerrei o relatório. E ele vai para o relatório status expirado, ele vai ficar em amarelo. Quer dizer o quê? Esse relatório eu já não posso contar mais com ele no mapa força, ele não está mais disponível, em tese a escala de serviço dele já acabou, só está aguardando a ação do policial ir lá e encerrar o relatório. Então a gente vai ter lá, expirado agora de encerramento, ó, tem 218 relatórios que já deu o horário final da escala e o Mike não foi lá e encerrou o relatório. Precisa. Toda vez que eu for criar um relatório novo, se tiver um aberto, vai ficar lá. Você não vai conseguir criar um novo enquanto não encerrar o do serviço anterior. Pode
Pode abrir esse tirado da governança na mesa, viu? Passa do horário. Então, se passar do horário, ele vai ficar expirado. Aí vai ter um botãozinho lá, uma ampulheta. Vai estar lá, estender horário. Aí ele vai jogando mais uma hora, mais o quanto for necessário. Se passar do horário, no caso do flagrante, tá, a gente consegue estender esse horário. E acrescendo de hora em hora. Ou expirado, ele vai aparecer em amarelo com a tagzinha lá, expirado. Né? Então, o que é esse expirado? O policial passou do horário de serviço, ele não encerrou o relatório. E nem estendeu o horário para falar que está no QAP ainda. Ele cai para o status expirado, porque esse relatório já não aparece para mim lá no mapa força. Eu não posso contar com ele aí. Tá? Vai lá na estatística, Moreira. Estatística, eu tenho por OPM, né, que é o por unidade, aquele códigozinho, e por policial. Então, quando eu faço a composição, eu coloco lá o RE de todo mundo naquele serviço. Tudo que eu fiz naquele serviço, computou para todos aqueles integrantes. Então, se eu abordei 10 pessoas, 10 abordaram para cada um. Fiscalizei 10 veículos, 10 veículos para cada um. Né? Ao final do mês, eu quero falar, quem fez mais prisão? Vai estar lá. Quem aprendeu mais drogas? Vai estar lá. Né? E quem não fez nada? Vai estar lá também. Vai estar tudo zero. Né? Então, tem minhas estatísticas. Abre primeiro as minhas estatísticas. São todos os itens que o SGO consegue pegar, né, de estatística. Lá, arma branca apreendida, arma de fogo apreendida, veículos fiscalizados, historial, busca pessoal, furto, e assim vai, né? Por aí vai. Então, todo policial vai ter acesso à sua individual dentro do mês respectivo. Mudou o mês? Zero. Vai mudando, né? Dentro do mês, vai vir ali os dados. Então, essa aí é da senha do Moreira, né? Então, a gente faz só para teste, tem lá 5 ações realizadas, 4 relatórios que ele está integrante, 2 veículos fiscalizados, né? 2 veículos vistoriados, uma busca pessoal, um condutor, e por aí vai. Tá? Possibilidade de eu exportar isso aqui para um Excel, ou para um PDF, ou copiar esses dados para utilizar em alguns dados. Então, a princípio, o meu relatório interessa só para mim. Né? Vai lá no estatística por RE. Então, eu sou comandante. Né? Quero saber como que está a situação lá do meu polícia. Então, eu tenho lá a estatística por RE, delimito o período que eu quero verificar, né? Coloquei do dia 1 até hoje, né? Um exemplo, né? E digito o RE lá, né? Pode pôr meu RE 13B ou 611, né? Ele vai vir nesse período todas as minhas estatísticas, né? O que eu produzi. O que eu produzi para o sistema? O que eu lancei. Ah, mas eu abordei 10 pessoas, mas eu lancei uma só. Não contou. Ah, eu fiscalizei 10 veículos, mas eu lancei um só. Contou um. Então, tudo que é lançado e marcado lá na estatística, fiscalizado, busca pessoal, apreendido, mandado, é o que vai ser contabilizado. Beleza? Então tem a possibilidade e tem por OPM. Vamos abrir de OPM, a gente gera um Excel da OPM. Então, por OPM, que é o que interessa lá para o P3, coloca aí, o mês fechado. Então, vou abrir aqui ó, a estatística lá do 4º batalhão, né, que está utilizando. 60404. Ele vai puxar para mim o 4º I inteiro. Nesse período, tá? De 1/9 a 28/9. Então, eu quero saber do semestre, do bimestre, do trimestre, né? Eu que vou delimitando ali o período. Eu quero saber só do GP, o código do GP. Quero saber da companhia inteira, o código da companhia inteira, né? Por aí vai. Pois não. O senhor falou que a estatística ela fica vinculada ao polícia e à unidade que ele está logado. Nós temos aqui, vamos forçar indivíduo pacífico para atender uma ocorrência em Nova Aliança, chega lá e pega o procurado. Como que eles lembraram dessa estatística para Nova Aliança e não para a Batina que está logado lá? Então, a estatística ela vai ficar vinculada à unidade que o senhor está escalado. A gente coloca os dados ali da escala. Então, por exemplo, eu estou escalado no primeiro GP. Essa estatística vai para o primeiro GP, independente se você for atender a ocorrência no segundo. Mas aí o procurado foi pego em outra cidade, não na onde ele foi escalado. Então, mas a estatística ela vai ficar vinculada, né,
aquela OPM que você está trabalhando. Quando a gente abre o relatório, a gente indica a OPM que eu estou trabalhando de fato. Se eu precisar dar um apoio ou até mesmo me atender, é exceção. Por que a gente tem o CPP? Para trabalhar dentro do setor. Então, por exemplo, você está vinculado à primeira companhia. A sua escala saiu pela primeira companhia. Então, vai contabilizar para a OPM que você está escalado. Eu entendi, né, que há a possibilidade. Mas são OPM diferentes? Só para complementar essa dúvida aí. A produtividade sua, né, ela vai contar. Do patrulheiro, sim. Né? A do local, né, como o coronel bem disse aqui, é aí que vai gerar a oportunidade de planejar e adequar. Então, ó, você está tendo mais ocorrência lá, e você está aqui. Então, ao invés de você assumir aqui, você assume lá. Há essa possibilidade. Mas assim, a produtividade do policial vai contar. E para quem que vai? Para qual OPM? Para aquela que você abriu o relatório. A princípio. Pessoal, vamos lá, vamos seguir. Né? Pois não. Estava prestando atenção no relatório e eu vi que tudo foi baseado em relação à árvore de decisão, certinho, que embasado a decisão, o BOP econômico está na parte final da validação. E o que acontece? Esses aplicativos eles não funcionam porque eles têm automático do local, porque a Secretaria de Segurança. Pessoal, só um minutinho aqui, estou conseguindo ouvir a dúvida do capitão. A Secretaria de Segurança trava isso. Esse sistema de vocês, que não está vinculado ao COPM, da Secretaria de Segurança, porque já não seria possível. Na hora que o policial abriu aquele relatório, ele vai ter uma atividade para usar o técnico, preencher o local, Pessoal, a dúvida aqui do capitão, né? A gente está falando, por que já pega latitude, longitude, crosscode, né? Por que já não preenche o endereço automaticamente, né? Existe o serviço, né? É uma API do Google que faz o serviço de preencher automaticamente, né? No entanto, esse serviço ele é pago. Então, enquanto a gente estava utilizando só lá em Bauru, a gente estava usando e estava fazendo o preenchimento já do QTH automático. Nome da rua, número, quadro, tudo automático. A partir do momento que abriu, a requisição começou a aumentar muito. E aí a polícia precisa comprar essa licença para fazer o preenchimento automático. Né? Então, isso daí seria uma próxima fase aí com a Retweet, né? Se eles entenderem que é viável fazer essa licitação e comprar, aí já vai fazer o preenchimento automático. Cada um consegue fazer isso no celular, consegue fazer isso. Sim, consegue. Tá? Só para a gente seguir aqui e finalizar, e a gente abre no final para a dúvida, já está acabando. Tá? A estatística é baseada em todos os dados do QAP e do QMO, né? E mais os dados que foram acrescidos no sistema, né? De acordo com o trabalho do coronel, né? Que a gente encontrou lá mais de 2.243 possibilidades. Né? Então, todos esses dados, por exemplo, vamos lá o QMO, né? QMO do quarto I, né? Dados que tem hoje no QMO, né? O padrão lá da planilha do P3, mais os dados, né? Que vão além disso, e vão ter só aqui no sistema. Então, eu consigo ordenar lá por resultado, ó, já tá? Do maior para o menor. Pode gerar um Excel aí. Então, eu consigo ver, ó, foram realizados lá 7.200 patrulhamento preventivo, 2.128 manutenção, código para alimentação, ó, foi feita a alimentação, atividade administrativa, quantas vezes inteligência sem
fato, ó, 1.127. Quantas prevenções foram feitas? 889. Abastecimento, apoio policial militar, né? 481 apoios. Fez escola, ronda escola, 384 rondas na escola, né? Tudo de forma automatizada, sem policial no serviço, precisar passar lá no serviço de dia e fazer aquele fluxo. Foi feito a companhia, foi feito o batalhão, foi feito o CPI, né? Essa ação foi lançada, eles já conseguem consultar em tempo real, tá? Essa é a estatística. E por aí vai. Pode voltar lá para o sistema. Vai no menuzinho ali. Do lado, né? A estatística. O privilégio, né? A gente não vai falar muito. Aí vai ter muitos policiais que foram homologados e eu consigo dar privilégio. O que seria esse privilégio? Para eu enxergar a sua força, para eu ver, para eu rondar a viatura, né? Para eu conseguir. A maioria dos senhores aqui se logaram até ontem no sistema, a gente lá já deu o privilégio, né? Lá pelo CPI. Então, bastante gente que abriu aí já está enxergando tudo, o batalhão inteiro, ou só a companhia, né? Porque a gente já foi atribuindo conforme os senhores foram logando na data de ontem, né? E anteontem aí. Então, todo mundo que logou, a gente já atribuiu o privilégio, né? Para quem logou hoje, só enxergou lá os dois padrinhos lá, o verde e o azul, que consegue fazer relatório, não vê mais nada, não tem mais nenhum tipo de acesso. Tá? Só, basicamente aí, o sistema nosso é esse, né? Tem o último caso ali, né? A possibilidade de delegação, né? Então é criar uma ação para o policial. Então, se eu sou CGP, quero pagar lá para a minha viatura fazer o bom estacionamento. Eu vou lá, acho a minha viatura e crio a ação de bom estacionamento no relatório dela, para acabar com aquela situação de informalidade. Ah, mas eu falei, mas eu não fiz, eu não entendi, eu não ouvi, né? Então, eu consigo, né, com privilégio, né, com devido privilégio, delegar uma ação aí para uma viatura. Aí eu abro lá a viatura e crio uma ação para ela executar. Tá? Já vai aparecer no relatório dela quem foi que criou essa ação. Tá, basicamente é isso, né? A gente tem aí um e-mail para dúvidas, sugestão, né? Melhorias, né? A gente está aberto a melhorias. O nosso e-mail é sgo@policiamilitar.sp.gov.br, né? Tem lá no íconezinho lá um vídeo, instrução, né? Então, o sargento, o tenente que for dar instrução aí para a tropa, né, lá no seu GP, na sua companhia quiser utilizar do vídeo e tal, né, a gente vai fazendo um passo a passo aí no vídeo, né, e falta eu falar só daquele íconezinho final, que é um campo de anotação, né. Esse campo de anotação, ele não fica armazenado no banco de dados. Esse campo de anotação é o bizu lá do polícia. Então, é o rascunho. Tudo que ele fizer e anotar ali, fica salvo no navegador do equipamento que ele está utilizando. Ele não salva no banco de dados. Então, vai ficar ali para sempre. A não ser que ele vai lá e limpa lá o corpus, o histórico e tal, ele vai perder essa informação. Senão, ele já fica ali, leva o rascunho, né, com as anotações que ele vai fazendo durante o serviço. Só vai aparecer para ele no navegador dele, do equipamento que ele está utilizando. Isso, tá. A gente começou, né, a fazer um comparativo do SOPM Web com o NSO, lá na nossa região que já está sendo utilizado, né? Então, aqui não tem como o policial trabalhar sem relatório. Quando o policial independente físico ou eletrônico, ele vai abrir o serviço, ele vai preencher o relatório. A composição lá do SOPM depende, né, se é um serviço de dia ou policial, ou como é sistematizado, né? Às vezes não abre, ou demora para abrir. Então, por vezes, a gente consultou lá o Copom online para ver quantas viaturas estavam no QAP, né? E saiu um número bem inferior do que a gente tem no nosso mapa força aqui, né? Aqui a gente tem um número mais fidedigno. Por quê? Porque o policial ele tem que abrir um relatório para trabalhar, sem relatório ele não vai trabalhar, né? É algo que já está na rotina, já é o hábito, né? Para o patrulheiro vai mudar, ressalto, somente vai mudar no físico para o digital, né? O que muda são as possibilidades que a gente vai ter de futuras consultas e essa gestão aí de todos os relatórios da produtividade, né, e do acompanhamento em tempo real aí do
tudo que vem sendo feito. A gente até tem lá fica lá o amarelinho lá que é disponíveis para Honda, abre aí, Honda, né? E vai aparecer todos os relatórios que estão abertos, que eu, com o meu privilégio, consigo rodar do computador lá na companhia, do GP, não nem até local. Eles abrirem e inserir lá, Honda virtual, realizada, acompanhamento das ações, tempo real. Tá? Também tem isso aí, consigo acompanhar a rotina, o serviço, as ações que o policial vem desempenhando aí por equipe. Tá? É isso que nós fizemos.